Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Estou dando continuação, então, ao que a gente viu lá no começo, tá? A respeito da reprodução e do ciclo de vida das criptógamas. Agora, eu já falei das briófitas. Agora eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes a respeito das pteridófitas. As pteridófitas, né, elas já são mais complexas do que as briófitas, elas já vão ter um grau de complexidade maior, bem maior, aliás. Elas já entram dentro de um outro grupo conhecido como traqueófitas, né, que traqueófitas inclui as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que significa que um organismo é um traqueófito? Significa que ele tem vasos condutores, xilema e floema, que conduzem a seiva e os nutrientes, as enzimas, os hormônios por dentro do organismo vegetal inteiro. Xilema, ele leva a seiva bruta e o floema, ele leva a seiva elaborada. Tá? Esses organismos eles ainda são primitivos, tá? Eles não produzem nem folhas, nem frutos, e nem flores. E eles ainda são criptógamas, né? Ou seja, ainda tem o arquegônio e o anterídeo, né? Que são os órgãos reprodutivos primitivos que a gente viu lá nas briófitas. Isso aqui neles são iguaizinhos. Também tem o ciclo de alternância de gerações, só que a gente tem uma pequena diferença aqui, tá? A gente vai ter pteridófitas que vão ser isosporadas e vão ter as que são heterosporadas. Qual que é a diferença de uma pteridófita isosporada e de uma heterosporada? Eu acho que um nome fica meio fácil de entender. Quando eu estiver explicando os ciclos de cada uma delas, né, que vão ser 2 ciclos de pteridófitas, vai ficar fácil de vocês entenderem. O que muda de pteridófita em relação à briófita, por exemplo, em relação ao ciclo? Lembra que lá a gente tinha um organismo gametófito e a gente tinha o esporófito em cima, que ele surgia, produzia os esporos e morria? Aqui é o oposto. Aqui o indivíduo que é o esporófito, ele é o duradouro, é o que vai durar mais tempo. Quando você olha e vê uma samambaia ali, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma folha de samambaia, quando você vê a samambaia ali no ambiente, ela é o organismo duradouro, tá? Ela é o esporófito, ela não é o gametófito. Diferente das briófitas, né, que quando você olha aquele monte de hepáticazinha ali, aquele musguinho ali, aquilo são os gametófitos e a fase duradoura. Então, a partir de agora, qualquer organismo que a gente consegue ver aí com mais detalhes, por exemplo, a planta mesmo, por exemplo, se você olhar qualquer planta aí fora, que não seja musgo, aquilo é o esporófito, tá? Não é o gametófito. A gente vai ver que agora existe uma tendência evolutiva a esse gametófito diminuir cada vez mais de tamanho, a ponto de, no final, lá em angiosperma, ele ser só um amontoadinho de células. Tá? Isso é muito interessante da gente perceber. Aqui nas pteridófitas, o nosso gametófito, que ele é transitório, ele vai durar pouco tempo e ele vai servir só para reprodução, do mesmo jeito que lá em briófitas, o esporófito só servia para produzir esporos. Aqui o gametófito ele vai ser transitório, ele vai produzir só os gametas, vai fazer o processo reprodutivo e depois vai morrer. Tá? Ele só serve para isso. Como que é esse gametófito? Ele é visível, tá? Olho nu ainda. Ele é o único exemplo onde esse gametófito, o gametófito transitório, é visível, só nas pteridófitas. A partir de gimnosperma e de angiosperma, ele já não é tão visível. Você consegue ver um pouquinho ele com uma lupa, mas você não consegue ver. Aqui, o gametófito ele é chamado de protalo e ele é uma plantinha pequenininha ali. Ele tem forma de coração, ele é cordiforme, vocês podem ver aqui. Na maioria das vezes eu coloquei aqui hermafrodita, mas nem sempre. Tá? Mas significa o quê? Que ele vai ter anterozoides e vai ter osferas dentro do mesmo organismo. Tá? Isso é na isosporada. Na heterosporada a gente vai ter protálos masculinos e femininos, mas calma que a gente vai entrar em detalhes. Então esse protalo ele vai servir só para crescer, ele vai se desenvolver um pouquinho, crescer ali, servir para reprodução e depois ele morre quando surge o esporófito. Da mesma forma que lá a gente tinha o esporófito que surgia em cima do gametófito e depois ele morria, aqui o esporófito ele vai surgir em cima do gametófito também, só que esse gametófito ele é transitório, ele morre e o esporófito toma forma. Tá? Ele vai tomar o lugar do gametófito. Então, o que acontece? Eu vou primeiro explicar o ciclo isosporado
para vocês entenderem melhor. Então, o que é um ciclo isosporado? Lembrando, só uma imagem interessante que eu lembrei aqui, a gente tem essas bolinhas, todo mundo já deve ter visto na casa de vó ou de tio, sei lá quem, ou até mesmo mãe e pai, que tem essas samambaias com essas bolinhas que ficam embaixo das folhas. Tá? Essas folhas que possuem essas estruturas reprodutivas são chamadas de esporofilos. Isso aqui, cada bolinha dessa é chamada de soro. Os soros, eles são locais onde se produzem esporos. Então, cada uma dessas bolinhas você vai ter esporinhos sendo produzidos pela planta. Lembra que eu falei que o organismo, o vegetal ali que a gente consegue ver é o esporófito. Então, ela vai produzir esporos obrigatoriamente. Então tá, então como que funciona o processo reprodutivo? Aqui no caso eu acho melhor a gente começar pelo organismo duradouro, que no caso é o nosso esporófito. Então a gente tem aqui um esporófito bonitinho. Tá? Eu vou explicar primeiro o ciclo da isosporado. O que é o isosporado? Que o esporângio, né, que é a estrutura que está no esporofilo, que é o sorozinho, ele vai produzir esporos do mesmo tipo e tamanho. Todos os esporos que ele produzir vão ser iguais. É o tipo mais comum de ciclo reprodutivo que a gente vai ter aqui. O que acontece? A gente tem aqui então, um organismo adulto, né, que é o esporófito. Então, as pteridófitas elas têm essas folhas compostas gigantes. Um caule geralmente é um rizoma, que ele fica próximo ao solo, e as raizinhas que saem ali desse caule de maneira igualitária. As folhas surgem pelo báculo, né, que é aquela estrutura que ela vai desenrolando, e surge a folha adulta composta. Essa folha ela é composta porque ela é dividida em vários folíolos, folhinhas menores. Cada folhinha dessa aqui é um folíolo. Então, isso aqui inteiro é uma folha, tá? É uma característica embriológica de uma folha. Não é cada uma dessas coisas uma folha separada, não. Tudo isso aqui é uma folha composta de vários folíolos menores. Embaixo desses folíolos a gente tem os soros, tá? Os sorinhos aqui. Esse organismo adulto aqui, como ele é o esporófito, ele é 2N. Lembra que o esporófito é sempre 2N. Então, como ele é 2N, o que ele vai fazer? Dentro desses soros você vai ter uma meiose espórica. Lembrando que é alternância de gerações. Então, essa fase esporofítica vai produzir esporos. Esses esporos produzidos por meiose, tá? Esses esporozinhos, eles vão começar a crescer e amadurecer dentro dos soros. Eles vão crescendo, amadurecendo, e uma hora esse soro rompe, ele se rompe, libera essa quantidade de esporos no ambiente ali, onde essa plantinha estiver crescendo. Esses esporinhos vão indo, até que ele cai, né, é levado pelo vento, ele fica em suspensão, porque ele é muito pequenininho, é uma célula, e ele cai ali num ambiente propício para o crescimento. Quando ele cai num ambiente propício para o crescimento, ele vai germinar. Tá? Esse esporo germina e origina um protalo. Esse protalo aqui, ele é hermafrodita. Então, ele vai ter o sexo masculino e feminino dentro do mesmo organismo. Ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele não vai crescer muito, porque eu falei que ele é cordiforme, ele tem formato de coração, é uma estrutura pequenininha, ele vai crescer. Uma parte dele vai produzir o anterídeo e uma parte vai produzir vários anterídeos, né, e vários arquegônios ali na sua superfície. É necessária a presença de água, então tem que ser num ambiente úmido para isso acontecer. Geralmente, às vezes, uma gotinha de orvalho em cima do protalo já é o suficiente para isso. Só para esses os anterozoides produzidos pelo anterídeo. Lembra que aqui a gente tem as células que se diferenciam e surge um anterozoide. Essas célulazinhas vão virar o anterozoide, ele vai nadando para dentro da osfera. Esse processo de meiose, tá, para formar os esporos, transforma esse organismo em 2N em células N. Então, o protalo ele é N. Então, esses gametas produzidos aqui, tanto o anterozoide quanto a osfera, são produzidos por mitose. Tá? Lembrando aqui que a meiose ela é espórica. Nunca confundam quando eu falo que a meiose serve para produzir espermatozoide e óvulo. Aquilo é só em animal. Em vegetal, a meiose produz os esporos, não produz os gametas. É fácil de confundir, é um pouco confuso, mas infelizmente é assim que acontece. Então, quando esses dois organismos haploides se fecundam, formam um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, na verdade, vai formar vários zigotos 2N, mas só um vai crescer o suficiente. Ele vai crescer em cima do protalo, tá? Esse zigoto, ele vai crescer, ele mata o protalo, cresce por cima e surge depois um organismo adulto aqui, que depois vai produzir os esporos, fechando o ciclo novamente, tá?
Então, resumidamente, a gente tem um esporófito, os soros vão produzir os esporos por meiose, esses esporos vão cair no solo, vão germinar da origem a um protalo N, haploide, que veio por meiose. Esse protalo hermafrodita ele vai produzir anterozoides e uma osfera N, que quando se fecundarem vai formar um zigoto 2N, que vai crescer em cima do protalo e dar origem a um organismo adulto. Novamente aqui, fechando o nosso ciclo. Lembrando que esse é o ciclo isosporado, porque esses esporos são do mesmo tipo e mesmo tamanho. Por que eu falo que é do mesmo tipo e mesmo tamanho? Porque a gente tem o ciclo heterosporado. O que é o ciclo heterosporado? Ele é muito comum em uma plantinha conhecida como selaginela. Tá? Essa selaginela ela é pteridófita ainda. Se vocês procurarem, tem várias imagenzinhas dela aí. Mas ela já tem muitas características parecidas com os gimnospermas, com as próximas plantas que a gente vai ver. Por que ela é parecida com isso? Provavelmente os gimnospermas surgiram aí a partir de uma planta que era muito parecida com a selaginela, que tinha o ciclo heterosporado. Qual que era a característica do sexo da planta heterosporada? Ela tem esporos de tamanhos diferentes. Então ela vai ter um esporângio, né, que é uma estrutura que guarda os esporos, igual o soro que a gente tinha na isosporada, que a gente vai ter o micrósporo e o megásporo, tá? Seria o microesporo e o megaesporo. Ele vai dar origem ao microprotalo e ao megaprotalo. Então a gente vai ter dois protalos diferentes, tá? Protalos de sexos diferentes, aliás. O que acontece? Se a gente pegar um indivíduo adulto, lembrando aqui a gente tem um indivíduo adulto, 2N, o esporófito, ele vai ter, em determinadas regiões, na pontinha delas, uma estrutura que a gente chama de estróbilo, tá? O que é o estróbilo? O estróbilo é isso aqui, tá? Ele é um conjunto de folhas extremamente modificadas que guardam os esporofilos. Então, entre essas folhas, a gente vai ter os esporofilos que produzem os esporos. A gente vai ter o microesporângio e o megaesporângio, que vão ser os esporofilos respectivos de cada um. O megaesporângio vai produzir megásporo, que é um esporo maior, e o micrósporo vai produzir um esporo menor, uma célula um pouquinho menor. Esses esporos eles vão sair, tá? Eles vão crescer ali no ambiente e o microprotalo, tá, vai produzir um anterozoide do mesmo jeito que por água, na presença de água, ele vem nadando até chegar no megaprotalo. Quando ele chega no megaprotalo, ele vai fecundar a osfera, que vai surgir um zigoto 2N. Essa formação aqui do microesporângio para formar o micrósporo e o megásporo é uma meiose também, tá? Então a gente tem uma meiosinha acontecendo aqui para produzir esses dois esporos. Então, qual que é a diferença desse ciclo para esse ciclo aqui? Aqui a gente tem esses protalos aqui, eles são extremamente reduzidos, tá? Já são menores. Esse micrósporo aqui, ele já vai dar origem ao microprotalo, o megásporo ao megaprotalo. O anterozoide produzido pelo microprotalo, ele vai nadar até o megaprotalo, vai fecundar, né? São N, os dois, vão virar um organismo 2N, tá? Uma osfera, o zigoto 2N, que vai fecundar e dar origem depois a um outro esporófito. Então, esses organismos aqui já são bem menores do que o protalo que a gente tem aqui nos isosporados. Eles já são, o microprotalo e o megaprotalo, eles são muito pequenos, tá? São bem menorzinhos do que o protalo normal aqui. Desculpa, deu um branco aqui, tá bom? Então essa é a diferença, tá? O heterosporado a gente tem um micrósporo e o megásporo que dão origem ao microprotalo e o megaprotalo. O megaprotalo porque ele é maior e o microprotalo porque ele é pequenininho e vai dar origem ao anterozoide, e o megaprotalo vai dar origem à osfera, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda a respeito disso, tá? Se não ficou clara a diferença entre os dois, podem me perguntar, tá bom? Então é isso, muito obrigado pessoas e valeu!